Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 4 de abril de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos hoje na lição de número 94, né? Hoje é sexta-feira, esqueci de falar. Peço desculpas a vocês pela minha voz, pela minha aparência, mas eu não estou muito bem hoje. Eu peguei alguma virose. Realmente, para ser sincera, eu não estou nada bem. Eu estou gravando o vídeo porque realmente é o meu compromisso diário, né? Mas eu estava de repouso, alguma coisa aí me pegou. Acho que peguei da minha ajudante também, que está mal em casa. Enfim, vamos lá. Estamos na lição 94, a única lição de um curso em milagres que é repetida. Eu sou como Deus me criou, né? Eu sou como Deus me criou pode virar um mantra na sua vida. Pode virar um mantra. Eu sou como Deus me criou. Tu és como Deus te criou. Nós somos como Deus nos criou. Com essa lição, estamos afirmando a nossa verdadeira natureza, quem verdadeiramente somos, tá bom? Lição 94, eu sou como Deus me criou. Vamos lá, gente. Eu sou como Deus me criou. Hoje continuamos com a única ideia que traz salvação completa. A única declaração que faz com que todas as formas de tentação não tenham nenhum poder. O único pensamento que silencia e desfaz inteiramente o ego. Tu és como Deus te criou. Os sons desse mundo estão em silêncio, as cenas desse mundo desaparecem. E todos os pensamentos que esse mundo jamais conteve são eliminados para sempre por essa única ideia. Aqui se realiza a salvação. Aqui se restaura a sanidade. A verdadeira luz é força, e força é inocência. Se permaneces tal como Deus te criou, tens que ser forte, e a luz tem que estar em ti, e tens que ser inocente também. Concordam comigo? Deus não criou pecadores. Imagina, Deus só pode criar a sua própria semelhança. Se Deus é amor, nós somos amor também. Aquele que assegurou a tua inocência tem que ser a garantia da força e da luz também. Tu és como Deus te criou. A escuridão não pode obscurecer a glória do Filho de Deus. Tu estás na luz, forte na inocência em que foste criado e na qual permanecerás por toda a eternidade. Hoje, mais uma vez, dedicaremos os primeiros 5 minutos de cada hora em que estiveres acordado à tentativa de sentir a verdade em ti. Comece esses momentos de busca com estas palavras. Eu sou como Deus me criou. Sou seu filho, sou sua filha por toda a eternidade. Agora tenta alcançar o Filho de Deus em ti. Esse é o ser que nunca pecou, nem fez uma imagem para substituir a realidade. Esse é o ser que nunca deixou a sua casa em Deus, para andar em dúvida pelo mundo. Esse é o ser que desconhece o medo e para quem a perda, o sofrimento ou a morte são inconcebíveis. Para alcançar essa meta, nada te é requerido, exceto deixar todos os ídolos e autoimagens de lado, ultrapassar a lista de atributos bons ou maus que atribuíste a ti mesmo e esperar pela verdade em silenciosa expectativa. O próprio Deus prometeu que ela seria revelada a todos aqueles que a pedissem. Tu estás pedindo agora, não podes falhar, porque Ele, Deus, não pode falhar. Se não cumprires o requisito de praticar durante os primeiros 5 minutos de cada hora, pelo menos lembra-te de hora em hora. Eu sou como Deus me criou. Sou sua filha por toda a eternidade. Hoje dize a ti mesmo frequentemente que tu és como Deus te criou.
e certifica-te de responder a todo aquele que parecer irritar-te com estas palavras. Tu és como Deus te criou. Tu és seu filho por toda a eternidade. Esforça-te o máximo possível para fazer os exercícios de hoje a cada hora. Cada um que fizeres será um passo gigantesco em direção à tua liberação e um marco no aprendizado do sistema de pensamento que esse curso propõe, o sistema de pensamento do Espírito Santo. Aqui ele fala do passo gigantesco, são 7 os passos gigantescos, eu fiz uma live só sobre isso. Caso você queira assisti-la, é uma live que agora está paga, você me envia um e-mail e eu vou providenciar o seu acesso a essa live, tá? Esse é um dos passos gigantescos. Então, essa lição, nossa, essa lição a gente nem precisa falar muito sobre ela, né? Ela é autoexplicativa, né? Eu sou como Deus me criou. Sou seu filho por toda a eternidade. Nada do que eu possa fazer muda essa verdade. Isso é verdade pela eternidade. Isso é real. Eu posso inventar um jogo de videogame para eu brincar. Eu posso brincar de mocinho, de bandido. Eu posso brincar de político corrupto. Eu posso brincar de ladrão. Eu posso brincar de prostituta. Eu posso brincar de padre, de advogado, de médico. Nada vai mudar a verdade ao meu próprio respeito. Ok, gente? Eu vou passar aqui para a leitura do texto do dia 4 de abril. O texto de hoje do livro A Linguagem da Liberdade, da Melody Beach, o título é Negociando Conflitos. Recuperar-se é mais do que abandonar as coisas. Às vezes significa aprender a ficar e lidar com elas. É sobre estabelecer e manter relacionamentos que funcionam. É um texto dela mesma, do livro Para Além da Codependência. Problemas e conflitos são parte da vida e dos relacionamentos, com amigos, com a família, com os entes queridos e também no trabalho. Resolver problemas e conflitos é uma habilidade que podemos adquirir e melhorar com o tempo. Não querer enfrentar e resolver problemas de relacionamentos leva a sentimentos não resolvidos de raiva e de nos sentirmos vítimas. Termina relacionamentos, deixa os problemas por resolver e leva-nos a jogos de força que intensificam o problema e nos fazem perder tempo e energia. Não querer enfrentar e resolver problemas significa que podemos voltar a ter aqueles mesmos problemas. Certos problemas com as pessoas não podem ser resolvidos a contento para ambas as partes. Às vezes, o problema pode ser algum limite que estabelecemos e que não pode ser negociado. E que talvez para outra pessoa não fique ok, né? Aí o relacionamento acaba. Por exemplo, para mim é importante um relacionamento onde haja fidelidade. Então, o meu parceiro me trai, ele não atende ao meu limite, então o relacionamento precisa acabar, né? Nesse caso, precisamos saber exatamente o que desejamos e necessitamos e qual o nosso limite máximo, isto é, até onde nós podemos aguentar, sem perdermos a nossa própria dignidade, né? Vamos lá. Mas outros problemas com as pessoas podem ser analisados, discutidos e satisfatoriamente negociados. Quase sempre existem opções viáveis para resolver problemas que nem mesmo nós enxergávamos antes de nos abrirmos para o conceito de resolvermos problemas de relacionamentos, em vez de fugirmos deles. Para negociar os problemas, devemos estar dispostos a identificá-los, a deixar de lado a culpa e a vergonha e a concentrar-nos nas possíveis soluções criativas. Para negociar com sucesso e resolver problemas em relacionamentos, devemos ter uma noção
exata sobre os nossos limites, mínimo e máximo, para que não percamos tempo tentando negociar pontos que na verdade são inegociáveis. Precisamos aprender a identificar tanto o que as pessoas realmente desejam e precisam, quanto as diferentes possibilidades de resolver isso. Podemos aprender a ser flexíveis, sem sermos flexíveis demais. As relações íntimas e os compromissos significam que duas pessoas estão aprendendo a resolver juntas os seus problemas e conflitos, nas formas que forem melhor para ambas, né? Então a gente vai tentar chegar a um denominador comum, né? A um lugar que seja bom para ambos. A oração. Hoje estarei aberto a negociar os meus conflitos com outras pessoas. Procurarei o equilíbrio sem ser submisso demais ou exigente demais. Lutarei por alcançar a flexibilidade apropriada em meus esforços na resolução de problemas, né? Então, resolver problemas. Tem tudo a ver, resolvermos problemas de relacionamentos. Tem tudo a ver com eu sou como Deus me criou e tu, a pessoa é como Deus a criou. Tu és como Deus te criou. Tu és seu filho por toda a eternidade, né? Na verdade, o que acontece, e isso é muito importante, né, nessa jornada de crescimento que nós estamos aqui trilhando juntos, falei muito sobre isso na jornada de cura da criança interior, né? Nós não sabemos como nos relacionar. Nós não sabemos. Nós não aprendemos. Nós não sabemos. Nós nos relacionamos de forma completamente codependente. Nós somos emocionalmente dependentes uns dos outros. Por quê? Porque nós tiramos o nosso foco da nossa conexão com Deus e colocamos o nosso foco na nossa conexão com os outros. Nós idolatramos as pessoas. Nós deificamos as pessoas à nossa volta. Nós colocamos as pessoas das nossas vidas no lugar de Deus. E aí é que está o problema. Nós temos que tirar as pessoas dessa posição de Deus. Nós temos que nos retirar da nossa posição de Deus, da nossa arrogância, tá? Nós temos que sair disso. E nós temos que, como é que eu vou dizer para vocês? Pegar toda essa energia que nós jogamos nos outros, nas nossas cobranças, nas nossas exigências, nas nossas expectativas, e colocar tudo isso em Deus, e colocar tudo isso em nós mesmos, no eu comigo, né? Gasparetto falava muito disso, né? O eu comigo. Eu tô comigo? Se eu não tô comigo, como é que eu quero que o outro esteja comigo, né? Eu vou ler uma mensagem que eu recebi de uma aluna essa semana, sem citar o nome dela, pra gente falar um pouco mais desse assunto. Mas antes eu vou ler para vocês a orientação da Cabala para o dia de hoje, que é o dia em que nós estamos trabalhando com a sombra de Virgem. Então, hoje nós temos que dominar as sombras de Virgem. Quais são? Perfeccionismo, a crítica, a exigência, a fofoca, a maledicência. Então, no dia de hoje, o que o Rabino nos orienta? Toda vez que você perceber que está criticando mentalmente uma pessoa, pare e transforme a sua crítica num desejo de luz para a outra pessoa. Então, quando eu estiver mentalmente criticando a outra pessoa, eu vou mandar uma luz para ela. E talvez no dia de hoje eu receba uma crítica. E aí, como é que eu vou combater o lado de Virgem? Eu vou me abrir para ver qual é a verdade que tem naquilo que está me sendo dito. Né? Como é que talvez eu possa melhorar, porque o virginiano, ele é o grande perfeccionista do zodíaco, né? Vocês sabem que eu sou virginiano, né? Já falei para vocês que eu tenho Sol em Virgem, Mercúrio em Virgem
Vênus em Virgem, Plutão em Virgem e o Saturno, meu Saturno está na casa 6, em Virgem, né? Em Virgem não, em Gêmeos, mas na casa 6, na casa que pertence a Virgem. Então, são muitas características virginianas. Isso aqui, para mim, não ficar criticando mentalmente as pessoas, é um desafio. Mas uma coisa eu já aprendi. Eu sei ouvir críticas de uma maneira muito aberta. Muito aberta. Sou muito aberta a ouvir críticas, né? Que tal você fazer isso de uma outra forma? Vamos ver. Porque isso o virginiano tem de legal. Ele é flexível. Ele é aberto à mudança, né? E outras características também que eu vejo em Virgem que são ruins. O virginiano é impaciente. O virginiano, por ser muito crítico, ele tende a ser intolerante, né? Ele é cri-cri, ele fica apegado aos detalhes, né? Ele fica vendo as árvores em vez de ver toda a floresta. Então, isso também nós precisamos combater no dia de hoje, tá bom? Hoje nós estamos combatendo a sombra de Virgem. Talvez ela não seja muito forte em você, mas alguma coisa tem aí para você poder olhar, tá bom? Muito bem. Eu vou ler a mensagem dela que eu recebi. Não vou dizer o nome dela, ela me autorizou. Mas é uma mensagem que mexeu muito comigo. Essa aluna é uma aluna maravilhosa. Maravilhosa. Ela diz assim: boa tarde, querida professora. Ela mandou a mensagem na segunda-feira. O meu Pix foi feito. O Pix da aula, né? De R$11, da aula de domingo. Ontem não quis assistir a live ao vivo. Algo me disse para assistir hoje, então fiquei com a minha filha. O texto, a aceitação do meu irmão, foi o texto que nós lemos e estudamos no domingo. Foi tudo o que eu precisava ler e escutar você falando. Eu aceito muitas coisas na minha vida, mas tenho uma dificuldade imensa em aceitar a doença do meu marido, depressão e mal de Parkinson. Ele passa o dia inteiro no quarto, não sai e pouco conversa. Isto me entristece, me angustia muito. A frase que você falou, quando você tenta transformar alguém, você está na sua sombra, como me abriu a visão, a minha visão. Não é minha frase, né? De Marianne Williamson, algum livro dela. Não é minha essa frase não, tá? Muito obrigada mesmo. Essa aluna, ela tá passando por um processo de enfrentamento de um câncer, né? E tá sendo submetida aí a tratamentos de radioterapia, mas tá otimista, tá com bom ânimo, tá estudando um curso em Milagres com afinco, reporta que já viu muitas mudanças na vida dela. Então, como é que é? A gente tem um marido que não participa da vida. Eu tenho uma outra aluna na mesma situação. Quer dizer, agora tem um tempo que eu não falo com ela, mas o marido era depressivo. O marido levantava de manhã, ela servia o café da manhã para ele. Depois ele ia para o quarto deitar. Depois ele levantava no almoço. Ela servia o almoço para ele. Ia para o quarto deitar. E assim sucessivamente. E ele era mais um filho dela. Um filho, como se fosse um filho, até um filho doente, né? Porque uma criança com vivacidade ainda interage com você, né? Do que é o marido. Como é que a gente faz nesse caso? Né? A primeira coisa que eu digo para essa aluna, eu vou chamar essa aluna de Yara. Primeira coisa que eu vou dizer para Yara é que ela precisa fazer muita oração e pedir muito ao Divino Espírito Santo para limpar dentro da mente dela toda a culpa, a vergonha e o medo que estão sendo projetados no marido, que está se manifestando dessa forma, né? Muito doente, deprimido, com Parkinson, não interage, ela não tem um marido, né? É uma mulher ainda jovem, é uma mulher que gostaria de ter um companheiro, né? Um parceiro. Essa relação foi se desfazendo ao longo do tempo, eles foram se distanciando. Ele foi ficando mais no mundo dele e ela foi ficando só. Gente, isso é um quadro clássico no casamento, né? E vocês sabem qual é o erro que a mulher comete?
E eu vou falar aqui dos erros das mulheres, porque é ela, minha aluna, que está me consultando, não é ele, né? Se fosse ele, eu poderia falar dos equívocos que eu vejo nele. Mas ele não assiste meus vídeos, ele não quer melhorar, ele acha que está bem. Sabe qual o erro que nós mulheres cometemos? É esse pecado da idolatria. Nós colocamos os nossos maridos, namorados, companheiros, noivos, ficantes, peguetes, o que vocês quiserem, no lugar de Deus. Então nós olhamos para os homens e queremos que eles cuidem de nós, que eles cuidem das nossas necessidades emocionais. Isso não vai acontecer. Só tem um jeito de você sair desse impasse, minha querida. É você começar a cuidar das suas necessidades emocionais. E fazer muita oração do perdão para o seu marido e para o seu pai. Porque o seu marido, ele é uma faceta do seu pai na sua vida. Perdoa o seu pai. Seu pai foi indisponível emocionalmente para você e para sua mãe em algum nível. Se não fosse assim, você não teria atraído um marido emocionalmente indisponível. Tá agora indisponível porque tá doente, mas enfim, a razão não importa. A razão é a forma, a gente está trabalhando com o conteúdo. Eu essa semana, eu acho que foi, hoje é sexta, né? Acho que foi terça-feira. Me pintou um vídeo do Gasparetto, de uma aula do Gasparetto, que eu realmente não me lembrava de já ter ouvido. Cara, eu já ouvi tudo do Gasparetto, né? Tudo. Mas foi uma aula tão engraçada que eu ouvi 2 vezes. E ele estava falando isso sobre dependência, ele estava falando sobre dependência emocional. E aí ele começou a falar assim: vocês mulheres, vocês querem um homem para cuidar de vocês. É a nhunhuninha. É a nhunhuninha. Você quer um homem para cuidar de você. Olha a sua fantasia. Você quer um homem para cuidar de você. O homem não consegue cuidar nem dele mesmo. E você acha que vai chegar o príncipe encantado num cavalo branco para cuidar de você. Vocês podem me perguntar já que você já viveu essa fantasia? Oxi, muito. Eu tive que amadurecer tomando tapa na orelha, como diz o Gasparetto. Mas muito, gente. Eu sou da geração que cresceu vendo Cinderela. Ainda que Cinderela guarde grandes verdades espirituais quando corretamente interpretada, tá? Mas eu sou da geração Cinderela. Até que chegou um momento em que eu resolvi ler Complexo de Cinderela, da Colette Dowling. Foi um divisor de águas na minha vida. Sabe? Muita cura aquele livro. Recomendo a todas as mulheres aqui, Complexo de Cinderela. E recomendo também do Dan Kinley, o Síndrome de Peter Pan. Para os homens especialmente, leiam a Síndrome de Peter Pan. Então, esse tipo de relação em que a mulher fica esperando que o homem cuide dela, e aí o que a mulher faz na sua inconsciência? Ela vai, cuida do homem, esperando que ele vá retribuir, e isso nunca acontece. E o homem, ele vai ficando cada vez mais ensimesmado. Então, qual é a única saída para a mulher que está nesse dilema? É ela cuidar dela mesma. E faça a oração para o seu marido. Mas faça a oração desse jeito que eu te ensinei. Faça oração pedindo ao Divino Espírito Santo para limpar da sua mente todo esse sentimento de culpa, toda essa vergonha horrenda que está dentro de você, todo esse medo, né? A vergonha lá no pecado do passado, a culpa no presente, o medo do futuro, que estão criando essas manifestações negativas na sua vida, inclusive o câncer. Câncer é ressentimento. Ela tem uma história de que esse casamento chegou num determinado momento em que ele foi embora. E ela se sentiu abandonada. A criança dela entrou com tudo na ferida do abandono. 1 ano depois ela descobriu que tinha câncer. O casamento foi retomado, mas nessa base. Na verdade, não existe mais o casamento. Um casamento. Existem 2 pessoas estranhas, uma a outra, morando na mesma casa, que tiveram filhos, que construíram um patrimônio, tem uma casa, tem
dinheiro envolvido, tem uma série de coisas, como em tantos outros. E onde é que a gente se perde? A gente se perde no momento em que a gente acha que o homem vai suprir as suas necessidades emocionais. Ele não vai. Quem tem que suprir as suas necessidades emocionais é você. A partir da sua conexão com Deus, que você vai restabelecer a partir da meditação e da oração. É você, as suas necessidades emocionais estão nas suas mãos. Como diz o Gasparetto, você está nas suas mãos. O outro não quer saber da gente. O outro tem a vida dele para viver. No momento em que você efetivamente começar a estar presente para você, das duas uma, ou esse relacionamento, esse marido se transforma, ou você parte para uma outra união. Ah, mas eu já estou muito velha. Tá nada. Não morreu? Não morreu, tá viva. Tá valendo. Pode encontrar um outro companheiro, né? Mas tem um quadro aí, tem um quadro de inconsciência, de desconexão de Deus muito grande, de ambos. E você, com a graça de Deus, você tá fazendo o seu trabalho de se reconectar. Então não tente mudar o seu marido. Deixa ele com a depressão dele. Deixa ele com a doença dele, deixa ele fazendo as escolhas de tratamento dele, deixa ele. Lembre-se disso todos os dias. Marido, tu és como Deus te criou, aí você fala o nome dele. Tu és seu filho por toda a eternidade. Grava isso. Isso é um mantra. Isso aqui é o mesmo mantra, imagem verdadeira, harmonia, perfeição da Seitianoye. É a mesma energia que você vai estar dando para o seu marido. Respeita. Ele talvez precise ter essa experiência com a depressão. Entende? Talvez ele precise. A gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. Talvez ele precise passar pela noite escura da alma. Para ele aí então resolver mudar. A gente não sabe. Então é essa frase, quando eu tô tentando mudar o outro, quando eu tô dizendo, gente, eu tô dizendo isso pra mim mesma, tá? Quando eu tô tentando dizer pro outro que eu sei o que é melhor pra ele, eu tô no meu ego, eu tô na minha sombra, eu tô na minha arrogância. Eu estou no ego negativo. Experimente concordar com seu marido, concordar com as escolhas que ele faz pra vida dele. Mas já que se eu concordar ele vai morrer. Qual é o problema de morrer? Ele morre aqui e renasce no outro plano. Deixa ele. Lembre-se de uma coisa muito importante, minha querida Yara. Você não é a mãe do seu marido. Você é a esposa. Quando nós temos um marido, um companheiro, um namorado, um noivo, a gente tem que ficar ombro a ombro com esse homem. Os homens são adultos. Mulheres brasileiras, vocês sabiam que os homens são adultos? Vocês sabiam que os homens podem se cuidar? Vocês sabiam que nós ensinamos sendo e o outro aprende fazendo, como dizia a minha amada professora de Um Curso em Milagres? Aí o Gasparetto, gente, o Gasparetto falava assim, imagina, vocês imaginem uma brasileira. A brasileira tá aqui querendo que um homem, filho de outra brasileira, criado por uma brasileira, vá cuidar dele, vá cuidar dela. Aí ele começava a rir. Um homem que uma brasileira criou. Ele não consegue cuidar nem dele. Ele vai cuidar de você, sua otária. Deixa de ser burra, deixa de ser tonta. Agora eu estou canalizando o Luiz Antônio Gasparetto. Sua idiota, sai dessa síndrome da fadinha. Fadinha. Sai da nhunhuninha. Que o outro não vai vir cuidar de você. Quem tá aí para cuidar de você 24 horas por dia, 7 dias por semana, é o Divino Espírito Santo. Deixa o outro em paz. Toda vez que você se vir, e você se verá, muitas vezes, você indo na direção do outro, tô indo, eu vou parar. Oh, marido, tu és como Deus te criou, tu és seu filho por toda a eternidade. Aí fala assim, tu és filho de Deus por toda a eternidade. Gente, nós brasileiras, o Gasparetto ele falava da mãe norueguesa, né? Que a mãe norueguesa não é assim, não. A mãe norueguesa,
Com 10 anos o garoto já deixou de ser mãe, né? Então que tal você se tornar a esposa norueguesa? A esposa que cuida da sua própria vida? A esposa que tem os seus afazeres? A esposa norueguesa? Gente, vocês já viram como as norueguesas são lindas e magras? E nós brasileiras somos... Eu não vou falar o que eu pensei, vocês imaginaram, eu não vou falar, senão vai chover crítica aqui. Por quê? Porque a gente o tempo inteiro está carregando a energia emocional dos outros. Nós estamos sempre nos envolvendo, nos misturando com a energia emocional do outro. Elas não. A gente tem que aprender com as esposas e namoradas norueguesas. Ah, você cuida da sua vida, você é adulto, meu bem, meu amor, o que você quer hoje? Ah, hoje eu quero tomar um chá com cicuta. Ah, meu amor, tá bom, ótimo. Vai lá no armário lá, você acha o chá. A cicuta, não sei, você vai ter que comprar. Não tem cicuta em casa. Pra quem não sabe, gente, cicuta é veneno, tá? Cicuta Sócrates, o grande filósofo Sócrates, tomou veneno quando disseram pra ele que ele ia ter que se retratar. Ele falou que não ia se retratar porque tudo que ele falava era verdade. Ele não ia ser infiel a si mesmo, ele bebeu cicuta, tá? Que ele tinha sido lá condenado à morte. Então, o que você quer pro seu dia hoje? Ah, hoje eu não vou tomar banho. Fica sem tomar banho, meu querido. Ah, mas vem aqui que eu quero conversar com você. Aí já não vai dar, que aí eu já não converso, não quero chegar perto de quem não toma banho. Aí é o meu direito de escolha. Mas o direito de escolha do outro é não tomar banho, né? Então vai sair com as suas amigas, vai ao cinema, plante flores no seu jardim, né? Vai cuidar da terra, vai fazer suas coisas, vai cuidar dos seus animais de estimação, vai dar caminhadas, fazer atividade física, vai meditar o pôr do sol, vai meditar o nascer do sol, vai orar, vai ler seus livros, vai ver seus vídeos, vai fazer seus cursos. Olha quanta coisa eu já botei na sua vida aí. Deixa ele e ore para ele, ore sempre para ele. Peça a Deus para iluminar os caminhos dele, facilitar a vida dele, cuidar dele, protegê-lo espiritualmente, inspirá-lo. Mas ore, acima de tudo, pedindo a Deus para mudar a sua percepção do seu marido. Meu Divino Espírito Santo, por favor, eu quero muito perceber que o meu filho é como Deus um minuto, gente. Ok? Então, gente, vamos sair dessa fantasia de que o outro é que tem que me fazer feliz. Somente os meus pensamentos me ferem. O que fere você, Yara, não é a ausência emocional do seu marido. Prestem muita atenção nisso. O que fere você, Yara, não é a ausência emocional do seu marido. O que fere você é você achar que outra pessoa, o seu marido no caso, por exemplo, tem a chave para a sua felicidade. O que fere você é o pensamento egóico. Os nossos pensamentos egóicos são os pensamentos que nos causam dor. Todo sofrimento vem dos nossos próprios pensamentos. Então, o que fere você são os seus julgamentos a respeito do seu marido. Ele não deveria estar doente, ele deveria me amar, ele deveria cuidar de mim, ele deveria ser um bom marido, ele deveria não estar depressivo, ele deveria cuidar das minhas necessidades emocionais, ele deveria assumir o papel de homem da casa, ele deveria ser quem ele não é. É isso que está te ferindo. São esses pensamentos que não te dão paz. São esses pensamentos, é o seu conteúdo mental que destrói a sua vida e a sua saúde. E aí eu preciso apelar para a aceitação. Eu aceito que ele é como é. Como é que eu posso lidar com isso? Eu quero ir embora, eu posso ir embora, eu posso sair desse casamento? Não, eu não posso. Não, eu não quero. Não, eu não tenho condição financeira. Então eu vou ficar aqui bem com isso. Ah, eu tenho um marido depressivo. Quais são as vantagens de ter um marido depressivo? Deve haver alguma, né?
Eu posso cuidar da minha vida, fazer minhas coisas e meu marido não me perturba, porque ele é depressivo, ele tá lá infeliz no quarto, na escuridão, né? Mas aí, eu sou a pessoa que sai desse jogo mental destrutivo. E perdão. Muito perdão. Muito perdão. Muito trabalho de perdão. E auto-perdão. Auto-perdão por eu ficar julgando tanto. Auto-perdão por eu ficar julgando tanto. Auto-perdão por eu ficar julgando tanto. Aí a gente lida com a sombra de virgem. Eu julgo. O marido não deveria ser assim. Né? Oração do perdão para o pai, oração do perdão para a mãe, porque a mãe também aceitou ter um marido indisponível emocionalmente. Eu só posso aceitar uma existência de dor, eu só posso aceitar um relacionamento não compensador quando eu não me sinto digna de ser amada, não me sinto merecedora de ser amada. Só assim. Quando eu vou me conectando e eu vou buscando me sentir merecedora do melhor que o amor, do melhor que a vida tem para me oferecer, quando eu me olho, eu me escuto, eu cuido das minhas necessidades emocionais, eu me testemunho, eu estou aqui para mim. Eu estou aqui para mim, tudo isso, toda essa negatividade à minha volta se dissolve. Eu não estou mais olhando para o outro como fonte do meu sustento, da minha felicidade, da minha alegria. O outro é a cereja do bolo. Eu adoro a cereja no bolo, mas o bolo inteiro, a massa, aqueles recheios maravilhosos, vários, a cobertura, os confetes, os confeitos, tudo tá lá na minha vida, porque é Deus que me dá, porque Deus está em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar vem Deus, em segundo lugar vem a minha relação comigo mesma, que só pode ser fortalecida, só pode existir a partir da minha conexão com o meu Criador. E em terceiro lugar vem o meu marido. Ah, não, Jaque, você tá de brincadeira. Não, eu não tô de brincadeira. Quando você subverte essa ordem, aí sim você está cavando a sua própria dor, a sua própria infelicidade, o seu próprio sofrimento. Deus em primeiro lugar. Depois de Deus, você. Eu em primeiro lugar. Eu vou me priorizar. A minha pergunta para você, Yara, é: você sabe se priorizar? Ou você tem a crença do codependente? Vocês sabem que esse ano, atendendo com o Theta Healing, eu descobri qual é a crença do codependente. E hoje de manhã eu tive a confirmação. Vocês sabem qual é a crença mor? Talvez seja a crença raiz do ponto de vista do Theta Healing. Vou dar de presente para vocês. Quem for Theta Healer aqui já pode trabalhar em eliminar essa crença. A crença raiz do codependente é: as necessidades dos outros são mais importantes do que as minhas. A vida do outro é mais importante do que a minha vida. O outro é mais importante do que eu. E aí a gente pega tudo isso e bota na sociedade brasileira. E aí fica assim: as necessidades dos homens são mais importantes do que as necessidades das mulheres. Isso tudo é crença. Isso tudo é programação do ego. A gente vai lá e remove e transforma. E a vida se transforma, porque é assim que tem que ser. É assim que eu preciso pensar quando eu não me priorizo. Os outros são mais importantes do que eu. Ah, os outros são mais importantes do que eu. Então eu estou sempre fazendo lá o meu malabarismo para atender às necessidades dos outros. E eu venho em último lugar. Quando eu vejo que no meu entorno ninguém cuida das minhas necessidades, o que acontece comigo? Eu fico ressentida, eu fico com raiva, eu quero me vingar, eu tenho ciúme, eu tenho inveja, eu tenho rancor, eu tenho mágoas. Aí, olha o resultado disso, eu fico doente. Agora, eu fiquei doente por causa da ação do outro? Não, eu fiquei doente porque eu não sei me priorizar. Que eu não aprendi. Tudo bem, eu não aprendi. Eu não vou me julgar. Eu não aprendi. Eu, Jaqueline, cresci com mãe brasileira. O discurso da minha mãe, gente, era assim: eu me sacrifiquei a vida inteira por marido e filhos.
Por isso que a minha vida é horrível. Eu não deveria ter me casado. Eu tinha que ter ido embora. Quando eu era solteira, quando eu tive a oportunidade de sair do Brasil e eu não aproveitei. Eu cresci com essa mãe, gente. Com essa mãe, vocês podem entender. Você quer coisa pior do que essa mãe? Casamentos, filhos destruíram a minha vida. Eu cresci, não casei, não tive filho. Houve outras vantagens, obviamente, né, gente? Claro que há. Não é mesmo? Mas olhem, ela o tempo inteiro, ela agia a partir dessa crença. E depois ela ficava muito ressentida porque ninguém cuidava dela. Mas, se o mundo é o meu espelho, se a minha vida é o reflexo do meu conteúdo mental, então se não tem ninguém aqui para cuidar de mim, é porque eu não estou cuidando de mim. Eu não sei cuidar de mim, então ninguém vem para cuidar de mim. Mas, aí é que está o pulo do gato. Eu cuidar de mim parte de eu cuidar da minha relação com Deus. O mais importante é a minha relação com Deus, é a minha reconexão com Deus. Aí eu tô verdadeiramente cuidando de mim, que eu e Deus somos um, eu sou como Deus me criou, sou para sempre, por toda a eternidade a sua filha, me lembro de quem eu sou, não é mesmo? Então, gente, é muito importante que a gente aprenda isso, porque senão você vai achar que cuidar de você mesmo é ir na manicure, é ir no cabeleireiro, pintar a raiz do seu cabelo branco. Isso tudo é importante, né? Isso tudo é importante, fazer a unha francesinha, isso tudo é importante. Se alimentar bem, fazer sua atividade física, isso tudo é importante. Mas o mais importante é eu entrar em conexão com Deus e me abrir para sentir o amor que Deus tem para mim. Perfeito? Quando eu sinto o amor, eu me abro para receber, eu recebo verdadeiramente o amor que Deus tem para mim, nossa, aí a minha vida passa por uma transformação brutal. E aí eu fico bem menos chata. Eu não encho mais o saco do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. É o tal do eu comigo, né? O Gasparetto tem um curso lindo chamado Eu Comigo. Lindo, lindo o curso dele. Fiz esse curso, sei lá, deve ter uns 15 anos. É o eu comigo. É o eu comigo. Aí eu aprendo como é que é ser o eu comigo. E aí vem um namorado maravilhoso e eu tenho uma experiência maravilhosa com aquele namorado. Aí o namorado resolve que vai embora, aí eu fluo com a vida, aí vem um outro maravilhoso, que nem aquele texto do atendimento das necessidades. Preciso de um companheiro para caminhar comigo, ele chega. Mas aí ele vai virar à esquerda, eu tenho que virar à direita, aí ele vai, e aí vem outro, e tudo maravilhoso. E eu tô ali, no eu comigo, cuidando de mim. Permitindo que Deus cuide de mim, porque Deus quer cuidar de mim. Se eu me colocar nessa posição de filha de Deus pela eternidade, Deus vai cuidar de mim. De tudo. De tudo. E claro que eu vou abençoar o meu marido. O meu marido é o meu salvador. Olha, ele tá me mostrando o conteúdo mental horrível que tá dentro da minha cabeça. Ele tá me mostrando o meu conteúdo mental. Esse conteúdo mental horrível de autoabandono, de autorrejeição. Eu tô abandonada. Eu me abandonei. Eu me abandonei. Eu optei por esquecer da minha existência e colocar a existência de todo mundo na minha frente. Todo mundo vem na minha frente, eu venho por último. Vocês já perceberam que todas as mulheres que têm bons casamentos, com maridos bacanas, gente, ninguém é perfeito, tá? A mulher não é perfeita, o homem não é perfeito, mas vamos dizer, um marido bacana, um marido presente, um marido feliz, um marido que interage, um casamento bacana, um casamento real, onde você tem duas pessoas muito conectadas. Vocês já perceberam que essas mulheres não têm essa crença? Elas não têm. Eu vou dizer pra vocês que uma das minhas melhores amigas, nem casada no papel ela é. Ela tá com o marido dela, já deve ter 40 anos. Vocês têm que ver as crenças dessa mulher. Viveu a vida toda curtindo a vida doidado. Curtindo a vida doidado, gente. Claro que ela encontrou um parceiro que é um cara que foi curtir a vida doidado com ela.
2 filhos, um tremendo patrimônio que eles construíram juntos e um total respeito de um pelo outro. Um total respeito. Mas ela sabe que ela é a prioridade na vida dela. E nunca deixou de ser uma esposa maravilhosa para ele. Ele é um homem super feliz com ela, super realizado no casamento. Ambos são felizes. Ela com ele e ele com ela. Gente, isso é aprendizado. Se a gente não sabe, a gente pode aprender, tá bom? O Divino Espírito Santo está super aberto para nos ensinar. Então nós temos que aprender a estarmos abertos para aprender, tá bom? Então essa era a mensagem do dia. Ó, falei tanto que até a dor de garganta foi embora. É o Espírito Santo maravilhoso, tá bom? Essa era a mensagem do dia. Querida Yara, reflita. Depois você me manda uma mensagem pra gente conversar sobre o assunto, tá? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.